Bem-vindo ao Preço da Pressa, esse canal que a gente criou para falar um pouco sobre empreendedorismo e para você que tem vontade de começar e montar o seu negócio. Vem com a gente para esse bate-papo. Dan, para você, o que uma vida tem que ter para ser considerada uma vida boa? Não para o mundo, para você. A gente estava conversando e várias reflexões, né, sobre isso. Mas uma das principais é que ela tem que ter o básico, de alguma forma, certo? E dentro desse básico, eu tenho que ter um porquê acordar todo dia. Eu passei por um processo nesse começo de ano, em janeiro, que foi assustador para mim. Nunca tinha passado por algo do tipo e foi muito forte. Mas eu acredito que esse processo começou antes disso, né? Ele começou em novembro, quando eu comecei a fazer terapia. E aí, em dezembro, eu estava passando por um processo de adaptação. Em janeiro, parece que a minha vida mudou do nada para ter um outro rumo. E, com certeza, o nosso projeto aqui, do podcast, com certeza teve uma grande influência para isso também. Ou seja, uma escolha ali atrás começou a afetar as minhas escolhas de propósito hoje. Então, muitas vezes, esse propósito é o que faltava para mim. Então, a minha vida hoje, ela está mais leve, ela está um pouco mais encaixada e parece que ela está tomando um rumo que eu sempre tive vontade de ter. Sabe, é muito doido como algumas coisas que estão diferentes na nossa vida, a gente deixa de mudar e fica no vício para não mudar. Isso é uma viagem, uma viagem. A gente deixa de tomar uma atitude, por exemplo, eu estou com um problema de colesterol. Você tem que mudar a sua alimentação. Aí a pessoa vai lá e toma um medicamento para colesterol. Sabe? A pessoa está com um problema de pressão alta. E aí ela toma um remédio para pressão alta. Será que se ela fizesse uma caminhada não seria o ideal? A caminhada vai regular o ritmo cardíaco, ela vai começar a ter um outro tipo de vida mais saudável, porque aquele problema que o corpo dela mostrou, aquela situação que o corpo dela mostrou, foi um alerta. Foi um sinal amarelo, sabe? Antes do sinal vermelho do infarto, vem o sinal amarelo. O que eu percebi na minha vida em janeiro foi esse sinal amarelo, sabe? E aí a minha vida começou a valer um pouco mais a pena, porque eu mudei o ambiente, a circunstância, as pessoas à minha volta, que eu acho que isso é muito importante, até falar para o pessoal, poxa, as pessoas fazem muita diferença, certo? E aí essa mudança está trazendo mais propósito para a minha vida. Eu acordo com um motivo para estar na vida, para estar respirando, para estar vivendo, para estar aproveitando ela, sabe? Isso faz diferença pra caramba. É curioso que, pensando numa empresa, a partícula indivisível do ser humano é o bóson de Higgs. Isso vem de um cientista chamado Peter Higgs. Muito legal a história dele. Vale a pena buscar isso. É o bóson de Higgs, é a partícula indivisível do ser humano. E ela se desintegra e renasce algumas centenas de vezes por segundo. É uma coisa maravilhosa. Isso é o que explica... Olha, não se apegue, porque tudo muda. Tudo está em constante movimento. Aí vai para a parte atômica, né? Vai para o átomo, vai para as células, vai para os tecidos, vai evoluindo. Só que, às vezes, a gente tem um problema, no caso da saúde. Certo. Tem um problema. Vamos tomar um remédio para estancar a consequência desse problema. Perfeito. É muito interessante isso, né? Porque qualquer desconforto, o ideal seria buscar... Primeiro, vamos resolver essa dor, né? Para ter um pouco mais de conforto. Perfeito. Mas precisa uma investigação sobre a causa do problema. Perfeito. Né? Tá, ok, tem colesterol, mas por quê? É um problema de alimentação, mas o que é que eu estou fazendo de fato? E a gente não consegue sozinho, né? Na empresa é assim, né? Sim. Estou com um problema na parte financeira, estou com um problema na parte do marketing. Qual é o problema? Às vezes é uma pecinha, sabe? Pode ser um ser humano, pode ser alguma tecnologia. Um olhar. Mas é preciso entender de forma subatômica, né? Como é que eu resolvo? Porque até o motivo desse episódio, né? Como é o crescer, né? Quando é que é o momento
para delegar. Quando é que acontece isso? Quando é que aconteceu para você? Quando você percebeu que o momento de delegar chegou? Quando eu fiz um curso no Sebrae chamado Empretec. Esse curso, ele é um curso de dinâmica. Então, se você faz ele uma vez, você não pode fazer mais. E nesse curso, ele tem várias dinâmicas que você passa por processos para entender como você age nas circunstâncias da sua vida. Então, por exemplo, a dinâmica, posso dar um exemplo de uma dinâmica. Você joga um arco, certo? Um arco, sabe aqueles negócios de circo, que você joga um arco para cair uma argola para cair num pedestal? Então, você joga. E todo mundo está lá jogando. E meio que todo mundo joga, você joga da distância que você quer. 1 metro, 3 metros e 5 metros. Aí, beleza, tá lá jogando. Todo mundo joga, cada um joga de uma distância, da distância que quiser. No meio dessa dinâmica, os orientadores falam de uma aposta. Tipo, vamos fazer uma aposta aqui para ver qual que é a sua atitude. A hora que faz a aposta, cada pessoa se posiciona numa posição completamente diferente do que estava antes. Enquanto não valia nada, tomava um comportamento. Quando começou a valer, tomava outro comportamento. Certo? E na hora que você enxerga como você joga, depois eles vão fazer uma análise de como você se comportou. E é engraçado que, tipo assim, pessoas que jogavam bem de longe, quando apostou dinheiro, começou a jogar de pertinho. É uma pessoa mais cautelosa. Na hora de investir, ela toma mais cuidado. Na hora que envolve dinheiro, ela é mais segura. Ela vai jogar de pertinho porque ela não quer perder. E teve pessoas que, por exemplo, estavam muito perto, quando estava jogando normal, sem aposta, sem nada. E quando foi a aposta, a pessoa foi no último lugar. É uma pessoa mais avoada, é uma pessoa que ela é mais... ela arrisca mais. E também ela é bem imprudente na hora de fazer os investimentos, porque ela joga de uma distância muito longe. Ela é totalmente inverso ao que ela fazia antes. Então, as dinâmicas desse curso me ensinou muita coisa. Numa dessas dinâmicas, eu percebi, o meu grupo era em grupos, dividido em grupos, né? E eu percebi que o meu comportamento na dinâmica era um comportamento de querer fazer tudo. Eu estava no grupo, eu era o líder do grupo, e eu queria fazer o trabalho, eu queria administrar, eu queria fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quando acabou, e nessa dinâmica o meu grupo foi o pior, o palestrante, o orientador virou para mim e falou assim, ó, ter perdido aqui é ruim, mas não é tão ruim quanto como você está administrando a sua empresa. Foi um choque, assim. Se você faz isso aqui, você faz isso lá também. E levando isso para a minha vida, eu estava fazendo exatamente aquilo. Eu fazia o sorvete, eu atendia o balcão, eu ia para a faculdade, eu fazia o financeiro, eu fazia o marketing, eu fazia tudo da empresa. Isso em 2012. Eu saí e não ganhava dinheiro. Trabalhava em todas as áreas e não sobrava dinheiro no final do mês. Quando eu saí do Empretec e apliquei o que eu tinha aprendido, colocando as pessoas, cada uma nas suas funções, e consegui organizar e ficar mais no administrativo e trabalhando menos, eu juntei R$40 mil. Sabe assim, foi muito doido. Eu coloquei em 2 meses, naquela época. Eu coloquei pessoas no lugar que deveriam estar, gastei mais dinheiro contratando gente e ganhei dinheiro. Você ficou melhor em contratar? Eu fiquei melhor porque eu estava focado no que eu era bom em fazer. Certo? E muitas vezes o empresário, quando ele vai crescer, o que acontece? Ele cresce de forma desmedida, ele continua no operacional porque ele não confia no colaborador, e ele tem uma despesa a mais e continua trabalhando o mesmo tanto. E aí ele perde dinheiro. Ou ele, pior do que isso, ele não contrata ninguém porque ele acha que a empresa dele é só ele e fica amarrado em tudo e não evolui. E também tem o terceiro que eu acho pior do que esse, que é o que contrata de forma totalmente desorientada e na hora que a empresa cresce ele quebra. Que é muito arriscado. Crescer dói. Crescer eu acho que é mais perigoso do que montar um negócio. Porque você às vezes não está acostumado. Muito legal isso, muito legal. Fiquei com vontade de fazer uma coisa para você que está assistindo. Você fez Empretec? Comenta aqui com a gente, comenta aqui embaixo. Perfeito. E comenta o que mudou para você
Não importa, pode ser nada, mas comenta, porque seria legal ver quantas pessoas fizeram isso. Porque tá aí algo que a maioria dos empresários, dos empreendedores, não fazem, né? Que é um campo de estudo. Uhum. Tem que se estudar. Sim. Né? Porque são tantas áreas diferentes. Eu acho que ficou muito melhor quando a gente fez o oposto, né? Foi diminuindo. Né? Porque hoje, aqui já tiveram 60 terapeutas, um espaço terapêutico, já tiveram 60 terapeutas. E hoje é muito claro que foram vários motivos, mas o principal deles foi porque, na época, a gente não tinha estudado gestão. E tem que estudar. Né? Não só gestão, mas todas as etapas de uma empresa. E essa eu não tinha visto. Eu já ouvi falar do Empretec, mas por que a gente não foi? Porque não te aceitaram. Ah, não me aceitaram, é mesmo. Foi essa? Foi essa. Tem uma psicóloga. Essa nota de corte é uma psicóloga. Tô nem aí. Não, agora eu tô. Agora eu acho que eu... É interessante, vale a pena. Eu não sei se eu faria. Eu conheci uma pessoa que foi reprovada 3 vezes para passar. Uhum. Porque eles analisam o perfil da pessoa para ver se a pessoa tem perfil para fazer o curso. Eu não tenho. Então, se tenho. você não passou, às vezes a terapeuta viu essa questão. Porque o curso é o quê, na verdade? O curso são dinâmicas práticas, certo? De empreendedorismo. Caramba, é muito doido, é uma pressão absurda. É para causar. E faz sentido para você? Cara, faz sentido? Me ajudou muito. Me ajudou muito. Legal. Me ajudou muito porque se tem uma coisa que inspira uma pessoa a correr, é um cachorro bravo. Não dá para questionar isso. É inquestionável, entende? Então, tipo assim, para um empreendedor, muitas vezes... O que é um cachorro bravo para o empreendedor? Então, um boleto, por exemplo, muito alto, uma vida diferente para a família... Entende? Uma dificuldade que ele tenha, um desejo, um sonho que ele tenha de se desenvolver. Às vezes é provar. Eu lembro de um empreendedor que eu vi, que ele queria provar para a sogra que ele era foda. Entende? Tipo assim, a história dele era tipo essa: eu vou ficar rico, eu vou mostrar para essa véia. Isso então, é comum, né? Já vi algumas pessoas. Muito, muito comum. Meu sogro, minha sogra, meu pai. Tem gente que quer provar pela raiva a capacidade que tem de ter sucesso. Eu não acho que seja o ideal. Mas se aquilo ali for o combustível, por que não usar a favor? Sim. Entende? Eu acho que, para mim, na época, não fez sentido, porque eu não tinha uma visão de empresa. Eu tinha a visão de um profissional liberal. Era um terapeuta e abrir um espaço terapêutico para oferecer as atividades que a gente faz hoje. Eu não tinha essa ideia, né, de uma empresa, funcionários. Talvez agora faça sentido, não sei. Depois eu te falo. Passa na entrevista. Depois eu te falo. Se diverte. O processo já te ensinou, né? Claro, sempre tem coisas para muito. Mas eu acho que o processo já foi ensinando. Eu não sei se precisa agora. Legal. Passou do ponto de onde precisava, né? Não sei, talvez não. Eu já vi gente fazendo Empretec depois de 20 anos de empresa. Pessoas... Não sei se é o tempo de empresa, mas a forma que a gente decidiu trabalhar, vamos dizer assim, né? Não sei se... Mas eu acho que vale a pena pagar para ver. Eu tenho uma história que aconteceu dentro do Empretec, que eu achei legal. Faz teste só para ver se você passa. Qualquer coisa sai e aí, do curso. Faço ou não Empretec? Principalmente você que fez. Na verdade, só quero a opinião de você que fez Empretec. Faço ou não faço? Comenta aí. Perfeito. Isso dá um corte, né? Isso dá um corte. Vai um corte e faz a pergunta no Instagram e solta. Deixa eu elaborar melhor essa pergunta. Vamos lá. Você que não gosta de mim, faço ou não faço? E coloca lá, eu não gosto de você. Você que gosta de mim, eu quero ver. O que a pessoa vai falar? Eu quero ver, quero medir. Né? Se tiver mais pessoas que gostem de mim,
então eu vou. Se tiverem pessoas que não... Tá tudo bem. Quer ver minha caveira, né? Não é algo fácil. Eu lembro que quando eu fiz o Empretec, eu ia, tipo, A gente não quer era algo muitas horas. Era muitas horas. Tinha dia que eu ia dormir 3, 4 horas da manhã, fazendo as atividades. Tem muita atividade meu, pressão. Mas essa é uma coisa que não sei como é que é para vocês. O algo fácil, algo difícil, isso não importa. Né? Só importa, funciona. Sabe? Se funciona, é aquela coisa do o que é caro. O que não funciona. Eles contam uma história, no dia que eu fui, contou essa história específica, né? De um cara aqui da região de São Paulo, que fez o Empretec, e ele já era empresário há muitos anos, e ele quis conhecer e tal. E ele tinha uma empresa muito grande, faturava milhões e tal. E quando ele foi fazer Empretec, uma das atividades lá dentro é que você tem que vender algo, certo? E esse cara em específico, ele já tinha feito tantas coisas e ele tinha que vender, fazer um trabalho que ele nunca tinha feito, certo? E aí ele foi vender caneta. Ele pegou um tufinho de caneta e saiu nas ruas movimentadas de São Paulo para vender caneta, certo? E quando ele volta para a sala, ele volta numa energia, numa vontade, como parece que ele tinha ressuscitado. Aí ele virou para todos os orientadores do Empretec da sala dele e falou assim: meu, parece que eu nasci de novo. Que legal. Porque, tipo, ele tinha esquecido, depois de ter virado um empresário de um renome legal, de ficar em escritório e tal, ele tinha esquecido dessa energia, que é a energia de start para o empreendedor. Porque, normalmente, quando você começa um negócio, você está apaixonado por ele. Então, você fala desse negócio o tempo inteiro, você quer aprender tudo sobre o negócio, você está numa energia de garotão, sabe aquele garotão apaixonado? Um empreendedor é muito assim, né? Se você não estiver apaixonado pelo negócio, eu acho que é melhor nem começar, sabe? Poxa vida, vai com vontade, né? Quer falar alguma coisa? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa parte, né, do... Oi? Tá bom. Pausa! Eu acho que vale. Deixa ela ligar de novo. Esse exemplo do rapaz da caneta é bem interessante porque a gente esquece, né? A gente esquece... Porque eu acho que não tem como não esquecer. Né? Porque você traça um objetivo, decide o que você vai fazer, e aí, a partir dali, você traça um objetivo. E você fica tão comprometido, e são tantas coisas diferentes, não tem como não esquecer. Né? A gente precisa ali de alguma coisa para lembrar. Essa parte, esse curso do Empretec, ele ficou numa parte... Nossa, de quantos anos a gente está falando? 2008, 2009, Empretec? Foi por aí, não foi? Nossa, muito tempo. E é curioso que algumas dessas coisas, elas ficam registradas dentro da gente como algo negativo. Sim. E foram. Fez uma marca, né? Eu lembro de pouco tempo a gente conseguiu um faturamento absurdo, que eu nem sonhava. E de ter ficado indignado, né? Pelo ego mesmo. Como assim? Eu não tenho perfil para um empreendedor. Eu montei uma empresa que faturou... Tanto. Sabe? Sim. Mas faltou maturidade. Naquela época eu não tinha como... Eu não tinha como entender o que era ser um empresário, um empreendedor. Né? Agora já faz mais sentido. Agora faz muito sentido. Eu vou transferir um pouco da culpa para os nossos professores. Porque um professor, ele faz isso. Né? Ele te convence que a hora que você terminar um curso, vão ter empresas ali na porta, brigando entre elas para ter você. E não é assim. Você sai um pouco com isso, né? Um pouco de soberba. Como assim? Eu não sirvo para ser um empreendedor. Eu nem quero fazer esse curso, não. Uma coisa é você ser um profissional, outra coisa é você ser um empreendedor. E o máximo que
puder, o máximo que você puder colher de informações que te ajudem a ser um empreendedor melhor vai ser, mais fácil vai ser a vida. É uma das razões desse projeto, né? O Preço da Pressa, que é ajudar pessoas a não caírem nas armadilhas que a gente caiu. Né? Não fiz um Empretec, mas, nossa, como eu caí numas furadas dos gurus, né? Os gurus do marketing, os gurus do pote de ouro atrás, depois do arco-íris. E, na verdade, às vezes a gente precisa voltar, fazer esse exercício desse rapaz, né? Como assim? Não só é um empreendedor, um empresário, mas é um empresário de renome. Não só é um empresário de renome, mas é um empresário de 20 anos. Ele volta... Revive o rolê. Ou como eu vou fazer. Eu não vou reviver, porque eu não fiz. Né? Eu vou viver. E agora, talvez, com um perfil que eu não tinha, né? Eu não era empreendedor, né? Eu era um autônomo, né? Eu era um profissional liberal. Agora, tendo essa intenção de evoluir ao máximo a empresa, né? Porque chegou nesse momento, né? Eu vou quebrar, né? Da forma que eu estou crescendo, eu vou quebrar, porque é difícil delegar. É difícil delegar quando você tem uma empresa como a nossa. Imagino. Que nós somos os prestadores de serviço. Como é que a gente... delega dentro do... Como é que delega isso? Você fez isso, 2 meses depois você teve esse resultado legal. E continuou? Então, o que aconteceu? Na mesma época que aconteceu isso, foi antes do final do ano, quando a minha sorveteria desabou. Ou seja, o Empretec, poxa, eu sou defensor dele, porque se eu não tivesse feito isso, eu tinha quebrado quando a minha empresa desabou. Você tem que assistir esse episódio. Tá no primeiro episódio, né? O nome é O Início, onde ele fala desse episódio. Dessa história. Então, se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um card aqui em cima. Vale a pena. Mas assiste isso aqui inteiro primeiro, hein? Olha lá. Quando isso aconteceu, os 40 mil era o único caixa que a gente tinha. Não dava, na verdade, em janeiro não dava nem os 40 mil, né? Tinha acho que 28 ainda de sobra e um pouquinho, porque a gente ficou mais de 10 dias fechado. Então a gente teve que tocar com esse dinheiro, mas foi 28 mil reais que sobrou na nossa mão para conseguir passar o mês de janeiro pagando os fornecedores, quando a gente reabriu de novo. Te deu medo ou te impulsionou? Muito medo, muito medo. Mas me impulsionou. Eu acho que assim, o medo é igual o lance do cachorro. O medo te impulsiona a fazer alguma coisa. Assim como você, tipo, não conseguir uma vaga de emprego, ou ser mandado embora. Eu conheço empreendedores que só foram empreender depois que foram mandados embora. Existem pessoas que só tomam a atitude que elas precisam depois que elas passam por uma noite escura da alma. Passam por um problema de separação. Tem um cara do marketing digital que ele ficou milionário no marketing digital depois que a namorada largou dele e falou para ele que ele ficava correndo atrás dessas coisas que não ia virar nada, não. Então, o cara ficou milionário e mostrou para ela que ele conseguia de alguma maneira. Tem você já ouviu falar no jogo o Banco Imobiliário? Monopólio, né? O cara que desenvolveu esse jogo, ele foi mandado embora da empresa que ele trabalhava, e durante o período que ele foi mandado embora, a esposa dele trabalhava e ele ficava em casa com as crianças. Como ele estava entediado, ficava em casa com as crianças, não tinha o que fazer, ele virou a toalha de mesa da esposa ao contrário e usou a parte branca e desenhou um jogo para as crianças. Desenhou esse jogo, e ele começou a jogar com as crianças, e do nada ele percebeu que a esposa chegou em casa. Ele falou assim, nossa, a gente ficou horas brincando aqui e não viu o tempo passar. E isso chamou a atenção dele. Aí ele começou a vir pessoas na casa dele e começaram a jogar o jogo junto e adoraram, e passava-se horas jogando e as pessoas nem viam o tempo passar. Aí, de repente, ele pegou aquilo, chamou outras pessoas, foi brincando e falou assim, aqui tem um brinquedo de adulto muito legal.
que ele fez? Ele pegou e foi apresentar essa ideia para empresas de brinquedo. E aí os donos dessas empresas, não, você acha? Isso daí não vai virar nada, não. Acha? Brinquedo é para criança, não para adulto. E aí ninguém aceitou a ideia, ninguém aceitou o projeto dele. E aí o que ele fez? Ele hipotecou a casa dele, pegou o dinheiro dessa hipoteca e montou o jogo. E assim, vendeu milhares de jogos de uma vez. E as pessoas que iam jogando iam falando para as outras e tudo mais. E hoje a empresa dele, o jogo dele, é o jogo, acho que está em 22 países, se eu não me engano, traduzido para não sei quantas línguas, e é um dos brinquedos mais vendidos do mundo. Caramba. Quem nunca jogou? Né? E é realmente assim, você para jogar e você fica horas jogando, é extremamente divertido, é um jogo de adulto, as crianças também podem brincar, mas isso só aconteceu porque esse cara foi mandado embora. Obrigado, Empretec, por ter me rejeitado. Isso me deu um impulso e fez eu conhecer muita coisa. Mas eu vou te procurar. É isso. Ah, é não, legal. muito legal, muito legal. Interessante, É a interessante. rejeição, né? O cachorro Porque- que você falou, o cachorro Sim, bravo. O cachorro bravo. Aham. Que legal isso. Sensacional. E aí, você delegou. Você montou, tinha 28 mil, montou. Quanto tempo demorou? Já tinha pessoas trabalhando dentro da empresa, né? Primeiro, Mas daí- primeiro desabou. Quanto tempo para você ter outro espaço? Foi 28, 10 dias. Para onde você foi? Para um prédio novo, que nunca tinha sido alugado por ninguém, certo? E que era 5 vezes mais caro do que o prédio antigo. Eu pagava, há 11 anos atrás, eu pagava R$3.500 de aluguel. Hoje, na nossa cidade, que é uma cidade bem pequena, 18 mil habitantes, hoje esse aluguel de R$3.500 é caro. Mas há 11 anos atrás era muito alto, certo? Ixi, eu ouvi de muita gente que a gente ia quebrar por causa do valor do aluguel. Muita gente. Parece que o pessoal tá torcendo. Mas valeu a pena. Foi algo assim bem disruptivo. Eu acredito que também a situação dá muita coragem. Sabe? O medo, o rolê de tipo, meu, e agora? Não tem opção de voltar para trás, sabe? Para trás, como diz o Clóvis de Barros Filho, nem para pegar impulso. Vamos para frente, vamos para frente, certo? E a gente foi corrigindo o rota e reorganizando a empresa. Conforme a empresa foi crescendo, a gente foi aprendendo a contratar também. Porque às vezes o empreendedor quer contratar, mas pelo amor de Deus, meu funcionário, não sei o quê, e critica o funcionário, fala um monte do funcionário. Mas ele não leu um livro sobre como conversar com o funcionário, não se preparou para ver como contratar o funcionário, como fazer uma entrevista de emprego, como se posicionar, como falar, porque cada pessoa é de um jeito completamente diferente. E aí a pessoa fala que gestão de pessoas é horrível. Não é horrível ou você se preparou pouco? Tem isso também. Vamos fazer uma enquete. Ah, E para isso a gente vai precisar de vocês. Vamos encontrar 50 características de um empreendedor. Mas a gente vai encontrar 10. As outras 40 são vocês. Para mim, o empreendedor, ele tem que ter a mente aberta. As primeiras duas coisas. Vou falar as duas, você fala duas. Ele tem que ser muito bom no que ele faz, no que ele se propõe a fazer, até para poder ensinar. Pelo menos o core. Somos terapeutas, vocês aprenderam a vender, você não precisa saber a parte técnica de tudo, mas o core do negócio você tem que saber. perfeito. E a segunda característica é mente aberta para outras informações. Não aceitar, mas mente aberta para poder avaliar. Quais duas características que um empreendedor... Ele tem que gostar de gente. Porque se ele não gosta de gente, ele não consegue lidar nem com o cliente final, nem fazer a gestão das pessoas que estão envolvidas no processo. Isso é essencial, certo? Para mim, muito essencial. E o servir dele tem que estar alto. Por exemplo, ele precisa ter uma clareza do porquê que a empresa dele existe. E não pode ser o dinheiro. Porque se for só o dinheiro,
provavelmente a motivação vai terminar quando ele parar de ganhar ou é não isso? ganhar nada. O que seria isso, de uma forma mais clara, o servir dele? O servir, por exemplo, no caso da KeyRap mesmo, o servir um momento de alegria, um sorvete que faça parte desse momento de alegria, é o propósito da nossa empresa, certo? Se for só ganhar dinheiro, eu diminuiria a qualidade do meu produto e colocaria volume em cima de tudo. E não é isso. Tem que ter um equilíbrio, tem que ser um produto bom, meu funcionário tem que trabalhar feliz onde ele está, certo? E aí ele oferece um sorriso e um sorvete de qualidade. Tá vendo? O processo, a escala, o movimento de trabalho tem um propósito. Não é só o dinheiro. E é isso que deixa sustentável, né? E assim, é a forma inteligente de fazer algo que vale a pena. Então, eu vejo empresas que o foco é o dinheiro em si. O que normalmente acontece? Quando o foco é o dinheiro, todo mundo começa a ficar estressado. O processo não funciona, às vezes, do jeito correto, o cliente fica mal atendido, o funcionário não gosta de estar onde ele está. E, normalmente, essa empresa ela entra num ciclo vicioso, onde cada processo dela vai neutralizando o propósito de ganhar dinheiro, inclusive. Certo? Um funcionário desmotivado, ele não fideliza o cliente. Um funcionário desmotivado começa a tomar atitudes prejudiciais para a parte financeira. Daqui a um pouco essa empresa para de existir. Principalmente porque o cliente para de ir nela. Tem aquela máxima, né? Qual o funcionário mais caro de uma empresa? É o que dá prejuízo. É o que dá prejuízo. E muitas empresas só dão esse prejuízo porque os donos estão focados no lugar errado. É uma viagem, normalmente, isso, né? Vocês podem contribuir também. A gente falou cada um 2. Né? 2 características que um empreendedor tem que ter. Para vocês. 2 de cada um. Nossa, pegamos um susto. Não sei se encaixa, mas me veio a parte de resiliência, ou jogo de cintura, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Para lidar com tantas coisas diferentes que vão acontecendo no processo, né? Que a gente nunca tem como planejar certinho. Segunda, não sei, só pensei nisso até agora. Você lembra de alguma coisa? Características de um empreendedor. O que ele tem que ter. O que você tem de característica? Acho que tem que ter a vontade de melhorar sempre, principalmente saber lidar com as pessoas que estão ali. Primeiro com o colaborador, para ele poder lidar com o seu cliente e a linha funcionar. Perfeito. Essa parte de evoluir e aprender, né? Uma outra característica que para mim, hoje, ela é fundamental. Você precisa dar um jeito de ter tempo, sabe? Você precisa ter tempo para pensar o negócio, não pensar no negócio. Como é que a gente evolui? E esse tempo é, como a gente falou, o exercício. Né? A gente cresce no descanso. Não tem ali um estresse, uma tensão. E a gente tem uma bateria social. Né? Então, você tem ali os conflitos, né? As soluções que você encontra, mas você precisa decantar um pouco as emoções, sabe? Somar energias. E tem uma amiga que ela tem um hotel. Ela, parte do trabalho dela, é muito legal, foi uma solução muito legal, mas ela identificou que parte do trabalho dela, tendo o hotel, é viajar o mundo, conhecer novos hotéis. Perfeito. Então ela... Delícia, hein, Miriam? Você ia adorar. Olha que coisa incrível, né, para vocês. Tem como a gente montar um hotel? Não, vocês podem conhecer as sorveterias
do mundo. Oh, Né? perfeito. Pra gente, é conhecer os spas do mundo. Oh, Né? não é ruim não, hein? É isso. Então, porque isso faz parte, né, do empreendedorismo. Não importa o negócio que você está, não importa o negócio Vai que você aprender, está. né? Você vai aprender. De preferência, aprender em outros segmentos. Né? Eu descobri, por exemplo, que eu imaginava que os meus concorrentes eram as pessoas que também ofereciam trabalhos baseados no Tantra. Perfeito. Né? Espaços de Tantra. E aí, observando com um pouco mais de qualidade, de profundidade, eu entendi que não, eram outros espaços de massagem, né? Espaços de meditação. Olhando mais atentamente, eu percebi que não, os meus concorrentes eram espaços que ofereciam momentos de qualidade para casais. Perfeito. Onde eu fui, olha isso. Foi aprofundando. Quem é que concorre com isso, né, que a gente oferece? Mesmo segmentos completamente diferentes, que oferecem momentos de qualidade. Restaurantes. Uau. Cinemas. Perfeito. Olha, e o que isso me importa? Como é que isso me impacta? Eles me dão referências de propaganda, por exemplo. Porque daí ele dá clareza de quem é seu público-alvo. Exatamente. Na hora que você for falar, você sabe para quem você está falando. E até as minhas Perfeito. ações, né? A pessoa ela precisa de momentos de qualidade todas. O que existe no mundo, o que existe no meu bairro, né? Na minha cidade, no meu país, no meu continente, no mundo. Olha como isso é maravilhoso até para a tua qualidade de vida como empreendedor. Porque eu vou lá. O que a Disney está fazendo? Sabe, como é que as pessoas que oferecem passeio de balão na Capadócia, sabe? Então, é muito mais amplo do que você imagina. Dá né? para pegar um link de um lugar e trazer para o outro. E tem aquele livro, né? Roube como um artista. O que ele está falando? Às vezes um artista ele vai pintar a natureza, ele vai retratar a natureza. É isso, eu quero entender aquela essência, né? Então, quando a gente até falou disso esses tempos, né? De quem segue tendência está atrasado. Então, eu vou olhar ali o meu concorrente e vou fazer igualzinho. Eu vou copiar até as cores. Não é isso. Abre a mente, né? Você foi bem tratado num lugar, o que te chamou a atenção ali? E disso que te chamou a atenção ali, aqui, no outro lugar, qual é o meu tempero? Né? Porque eu não sei para a gente aqui, né? Eu entendo que para a maioria das pessoas, elas gostam e se encantam com experiências únicas. Então, mesmo a gente oferecendo um trabalho de serviço, né? A outra oferece um produto. A gente precisa oferecer uma experiência única. Você precisa ser único. E não é o que parece que a maioria dos empreendedores caem, né, na armadilha, eu vou ser único como meu concorrente. Vou fazer mais do mesmo, né? E é exatamente o oposto. Você falando isso me lembrou uma história. É um comercial da Red Bull, não sei se você já viu já. É um comercial, a história foi feita no comercial. Dois barbeiros montaram uma barbearia. Na verdade, assim, existia uma barbearia aqui no meio. E aí, dois caras vieram montar uma barbearia aqui, outra barbearia aqui, escreveram uns nomes bem bonitos na barbearia deles, certo? E aí o do meio ficou assim, indignado, né? Pô, como assim? Vieram e fizeram isso dessa forma, dominaram do meu lado e tal. Aí o que ele fez? Ele foi lá, tomou uma latinha de Red Bull, certo? Que dá asas para pensar. Aí ele tirou a placa da barbearia dele, colocou 2 setas na porta e escreveu em cima, entrada. Perfeito, né? A pessoa dos dois lados. É muito isso. A criatividade, aquele livro do Oceano Azul é muito isso, né? A criatividade, ela faz a gente fazer a concorrência se tornar irrelevante.
E o oposto também acaba sendo muito prejudicial, quando a pessoa dá muita relevância para a concorrência e para de trabalhar. Então, tipo, existem histórias que falam o inverso. Você tem um estabelecimento aqui e vem alguém e monta o estabelecimento na sua frente como concorrência, certo? E aí você fica olhando o estabelecimento do outro e para de fazer no seu o que você fazia antes e melhor e começa a dar foco e energia, olhando o estabelecimento lotando naquele começo, naquelas inaugurações, e foca energia e para de fazer aquilo que você precisava e começa a colocar no seu dia a dia muito tempo para reclamar por que essa pessoa existe. Daqui um pouco seu negócio quebra. Porque é onde você coloca seu foco, expande e toda a sua energia é drenada para aquele lugar. Tem muita gente que faz isso, sabe? É o doce que você falou, né? A pessoa se preocupou em deixar bonito. E aí, meu? Como assim? O gosto... o que eu descobri para transformar a concorrência em algo irrelevante foi focar exclusivamente nas necessidades da pessoa que confia no trabalho, no nosso trabalho. Ser mais humano? Ser sempre, mas principalmente entender que cada pessoa ela é única, sabe? Entender ela como uma obra de arte. Né? Eu gostei daquela frase que você falou, como que é? Antes de... entender para atender. Putz, essa frase é fantástica. Esse é o lema, é o mantra da gente, né? Entender para atender. Então, não importam quantos concorrentes venham. Podem vir, na verdade, é ótimo. Quanto mais espaços oferecendo serviços de qualidade, melhor. Mas a nossa atenção, desde antes dessa tentativa do Empretec, era na pessoa. Sabe? Ainda é, né? E sempre vai ser. Então, esse recurso, né, para um empreendedor de pausa, que nada mais é do que esse exemplo do rapaz que tomou um Red Bull. Ele estava consumindo algo, mas o que ele fez de fato? Ele parou. Parou, ele nem observou, ele parou e deixou vir. E para a gente, a fonte dos insights está nesse momento de nadismo, sabe? Eu preciso desse momento de nadismo para deixar o meu espírito, a minha essência, aquilo que é mais interno em mim, leve para criar. Que muito provavelmente foi isso que levou e ainda leva milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro a começar um empreendimento. Vem do nada, né? Vem de uma toalha ao contrário na mesa, jogando com os filhos. De onde? Nadismo. A pessoa estava ali. E às vezes, muitas vezes, é a armadilha do empreendedorismo. Né? Porque você olha ali, você tem condições de ter acesso a rendimentos que você sequer sonhou. Mas tem um preço. Né? E às vezes o preço é algo que você não pode pagar, né? Que é tempo. Você não tem esse tempo todo, né? Você não tem 24 horas por dia, sabe? Nunca teve. Tem pouco tempo para você aplicar, né? Tem pouco tempo para você estudar, né? Tem pouco tempo para você descansar, né? E precisa gerir melhor esse tempo e encontrar ali o momento de nada, de não fazer nada, para até mesmo descobrir coisas novas, né? Melhorar aquilo que já existe. Então, esse compromisso, até mesmo se apaixonar pelo processo. Né? E nesse processo está o desenvolvimento constante, né? A lei da melhoria contínua, que é 1% ao dia. Já viu isso, né? O Kaizen dos japoneses? 1%. Todo dia. Melhora contínua. Não dá. 10% é muito. 15% é muito, mas 1%... Não é nada, né? Não é nada. É mudar um copo de lugar. E eu entendo que, pela nossa experiência, né, o que impede esse desenvolvimento constante a gente se distrai dos processos. Ou o processo ele não está
bem definido. Ele nem existe. Ele nem existe. Eu só vou trabalhar. Porque para mim foi isso, né? Poxa, eu sou um profissional liberal, eu não vou fazer o Empretec. Me rejeitou, eu não quero você. Eu não tinha essa ideia que, poxa, eu queria crescer. E se você faz certo, você vai crescer. Tudo vai acontecer naturalmente, né? Vai crescer, né? Só precisa entender se aquele caminho, né? Se aquele processo, se ele faz sentido. E com atenção e principalmente com pessoas à sua volta, né? Para te ajudar a pensar o negócio, isso vai ficando cada vez mais claro. Esse caminho está muito claro para chegar naquele lugar, ou não, nossa, esse caminho que você está fazendo não vai te levar, né? Porque você vai ter mais clientes, mas você não vai conseguir atender, né? Então, utilizar desses recursos, né? Escolas, né? Cursos diversos, né? Mentorias, masterminds, né? Esse canal, para sempre se informar. O que tem de novidade? Nossa, vem novidade, né? O fazer isso vai mudar a vida do empreendedor para sempre. Até porque ele vai estar dentro do processo com pessoas que gostam daquilo. Sim. Porque, querendo ou não, é solitário, né? Por exemplo, você monta uma empresa. Você, às vezes, trabalhou uma vida inteira na CLT. Então, uma vida inteira de CLT, todos os seus amigos, as pessoas e, normalmente, a sua família tá na CLT, certo? Ou tá como um profissional que não tem uma empresa, não tem funcionário, tá num outro tipo de vida, certo ou errado, isso não existe, mas um outro tipo de vida. A hora que você parte para o rolê de ser o próprio dono do seu negócio, o empresário e tudo mais, primeiro que você não tem ninguém para ter como referência, você não tem apoio das pessoas que são seus amigos, porque se eles já tiveram vontade, eles não foram por medo, então eles vão te desanimar também. Certo? Não está falando de você, está falando do medo dele. Tipo, né? Está falando dele, mas transferem para você. Fala assim, opa, você vai sair. Cara, você já está há 10 anos aqui na empresa. Você não já é tão fácil bem. Assim, hein? Não você viu o fulano que quebrou? E assim, normalmente é isso. E a tendência é você perder esses amigos. A pergunta que fica muito para mim é, você está disposto a trocar de amigos? Mas antes você vai ficar sozinho por um tempo. Porque a pior parte não é o trocar, a pior parte é o tempo em que você fica sem ninguém próximo a você. Que tem esse jet lag, né? Esse tempo de pausa aí que você vai ficar sem ninguém do seu lado. Inclusive o seu cônjuge. Pode ser que ele não te apoie em nada. E na hora que ele não te apoiar, você perdeu os amigos, a família, e o esposo ou a esposa. E aí? Como é que você tem o que a Paty falou de resiliência? É difícil, não é fácil. E nessa falta de apoio, você tem que acreditar muito no seu sonho. Muito, muito, muito. E buscar, muitas vezes, em ambientes que existam ou pessoas que já passaram por essa dificuldade, uma solução. Porque se elas já passaram, elas vão ter um bom conselho para te dar. Né? Tem aquela historinha dos índios, né? Que dizem sobre a dança da chuva, já ouviu falar disso? Não. Que eles... poxa, como assim você dança e faz chover? Aí o índio disse, não, eu danço até chover. Perfeito. Essa resiliência que é muito difícil. Perfeito. Eu vou atingir aquele resultado. A gente não pode colocar prazo, como essa proposta de ter um canal no YouTube. Essa informação, para mim, ela foi libertadora. Perfeito. A gente não tem nenhuma influência na quantidade de novos inscritos, na quantidade de pessoas que vão comentar, né, vão compartilhar. A gente só tem influência na quantidade... de produção. E só tem que fazer. Por quanto tempo? Por quanto tempo eu quiser. Eu quero, com você, colocar na mesa tudo que eu aprendi. Eu quero que você coloque na mesa tudo que você aprendeu, de positivo e negativo. Eu quero que a gente consiga pessoas aqui para fazer isso também, para que a gente consiga aprender um com o outro, né?
Poxa, eu acho que isso aqui está errado. Nossa, isso aqui eu não fiz, eu quero tentar. Sabe? É só isso. Mas quando você coloca... Porque isso eu vou fazer chover. Não, é até chover. Quanto de informação a gente pode somar, né? Aquele objetivo ambicioso do Google, né? Eu sou um espaço que existe para reunir toda a informação que existe no mundo. Olha aqui. Uau. Eu quero que esse espaço seja um espaço isso. para reunir toda a informação que existe sobre empreendedorismo, qualquer empreendedorismo. Eu não quero falar exclusivamente com grandes empreendedores, com eles também, né? Mas principalmente com quem começou e com quem tem a intenção, mas ainda está ouvindo aquele grupo. Olha, não faz não, olha, essas pessoas estão erradas, tá? Você tem um sonho, vê um jeito para viabilizar ele, né? Para ver se vale a pena. Mas você tem esse sonho, é até chover. Teve um podcast que eu assisti bastante tempo atrás, que o entrevistado foi perguntado para ele se era para todo mundo empreender. E ele falou, não é para todo mundo, mas é para quem quer. Eu acho que essa informação é super importante. Não é todo mundo. Não é todo mundo, não tem como, entendeu? E não é que um é melhor que o outro, é que existem perfis. Né? Então, tipo assim, o fulano empreendeu, eu vou empreender também. Se for pelo motivo de você querer, tá lindo. Mas se for só porque o outro fez, não vai não. Que vai dar ruim. Eu me dei mal por causa da pessoa. Não faz sentido, entendeu? É falta de maturidade, entende? A maturidade, ela ensina a gente desejar coisas e entender onde a gente vai melhorando no processo. Você está disposto a passar pelo processo? Porque vai doer. O que é o processo? O que a gente pode trazer aqui para a mesa, que é o processo? Para empreender? Para começar, um exemplo. O processo é a descoberta das coisas que impedem você de chegar lá. Tá. O que eu quero dizer com isso é que você tem um sonho, como aquela brincadeira, né? Na prática, a teoria é outra. Você coloca e fala, eu vou fazer isso aqui e vai chegar lá. E quando você trilha esse caminho, boa parte do processo é que as coisas que impedem você de chegar lá, elas se revelam. Então, parece que é falha. Mas é a história da lagosta, né? Você já viu a história da lagosta? Que Não. Ela tem um corpo todo mole, né? E aí ela se coloca ali numa concha, né? Até ficar pronta. E aí ela começa a crescer. E aquele lugar fica desconfortável, né? Ela poderia ouvir um conselho, olha, toma um remédio aqui para aliviar. Mas o que ela faz? Ela sai e vai para debaixo das pedras e encontra um outro lugar. E ela continua crescendo. E aí fica desconfortável. Não é mais lá, ela tem que ir. Então, eu percebo que o processo é mais ou menos assim. Você vai saindo da onde te causa desconforto e evoluindo. Você é empurrado para frente. Fora. Não é um caminho, não é nem bom, não é nem ruim, né? Mas o caminho é de diversos momentos de desconforto, como o caminhar. Se a gente analisa o caminhar, é um estado, um momento de equilíbrio e desequilíbrio, né? Mas você está indo para frente, né? Então, eu sinto que esse é o caminho do empreendedor, sabe? Vai para frente, mas você vai descobrindo ao longo do processo tudo que te impede de chegar lá. E aí você aprende a lidar com essas adversidades. Faz sentido? Total. Você estava falando aí, eu estava pensando qual foi o meu processo. Porque eu não sei se o processo é igual para todo mundo, mas essa questão do desconforto é fato que vai acontecer para todo mundo. Porque começa já com o desconforto, né? E na medida que vai passando o processo, a pessoa vai criando uma certa resiliência. Então, por exemplo, o que era desconforto para a gente, às vezes,
há 10 anos atrás, hoje já é É um sonho. irrelevante. Eu queria ter aquele problema. Exato, porque a gente evoluiu dentro do processo e aquele problema não é mais relevante. Mas agora a gente tem os desconfortos desse momento. Então, por isso que pedir ajuda para quem já faz é importante. Porque a pessoa Não que precisa você... inventar a roda, né? Não precisa. Porque aquela pessoa que você vai conversar, ela tem a experiência e já passou por aquele desconforto que você está passando naquele momento. Então, é muito legal estar perto de quem tem abertura para te ensinar isso. É tipo assim, é o mestre, é o discípulo aprendendo com o mestre. Eu acho que isso é muito legal, né? Como não tem é com o gente mestre. grande, né? Que Muito. topa ensinar. Eu acho que eles sabem a dor, por isso que eles ensinam com facilidade. O problema é que o ego de quem precisa da ajuda não deixa pedir ajuda. Então é muito doido. Por isso que não é para todo mundo. Por isso que não é para todo mundo. Eu acho que um coach conhecido no Brasil, ele fala isso, eu acho legal. Isso foi legal aprender com ele. O primeiro degrau do sucesso é a humildade. Então, a humildade, ela precede a honra, o crescimento. Mas a arrogância precede a queda. Nesse momento que a gente está vivendo, com tanta visão, né? Que a gente está vivendo um período onde a percepção de um coach é muito negativa. Nossa! Né? E não dá para contestar que a grande maioria das pessoas tem razão. Qual é a importância de um coaching e como escolher um? Eu acho que a importância é gigantesca, porque se a gente for parar para pensar desde a matriz da palavra como objetivo, ele é um facilitador de alguma forma, né? Ele vai direcionar, né? De algum jeito. Tipo, na academia ele te ensina a não fazer o exercício errado. Então, você, além de crescer e evoluir, você não machuca. Certo? Na vida, eu acredito que é a mesma coisa. O grande problema é quando essa pessoa se coloca numa posição de Deus. Aí eu acho que isso é complicado. Tanto pelo coach, que é a pessoa que está sendo instruída, ficar endeusando uma imagem de alguém, certo? Como se aquela pessoa fosse um ser de luz brilhante. Eu acho que não. Ele é um ser humano como você, que já passou pelos processos que você passou e está mais preparado para te direcionar. Só isso. Porque um mestre em si, ele não é alguém vestido de uma roupa especial, com túnicas não sei do que e dourado. Não. O mestre é alguém que evoluiu no processo antes de você e que pode te ensinar a passar por aquilo de uma maneira um pouco mais leve. Não é mais fácil, Você mais leve. Você foi coach? Passou pelo processo de coach? Passei por um processo. O que mudou? Conseguir me enxergar melhor, entender que principalmente as questões emocionais, elas controlam muita coisa, que não, tipo, um problema pequeno fica muito grande por conta da emoção, sabe? Se você conseguir controlar a emoção, você consegue enxergar o problema menor e você consegue resolver ele mais fácil. Entende? O que esse coach tinha? Por que você escolheu esse? Era uma pessoa que eu gostava, confiava. Já conhecia? Sim, já conhecia. Porque assim, você vai dentro do universo dos coaches, né? Você vai olhar pessoas que têm princípios e valores parecidos com os seus. Certo? Então, se os princípios e valores batem, a chance de você se conectar melhor e se desenvolver mais rápido é melhor. Dá até para ampliar isso, né? Não precisa ser parecido. Não podem ser conflitantes. Por favor, né? Porque podem senão ser outros. Vai dar ruim, né? Podem ser outros, mas não podem ser conflitantes. Mas isso é para um sócio, isso é para um casamento, isso é para um colaborador. Então, assim, nada contra você torcer pro Parmeira. Você é palmeirense e tá tudo lindo, certo? Só que se você colocar um fanático que torce para um determinado time com outro fanático que torce para outro time, para eles trabalharem junto no trabalho, não vai funcionar. Imagina se essa convergência for na política. Você imagina se ela for sobre ideias, sobre valores. Um acha tudo bem, roubar aqui tá tranquilo. O outro de jeito nenhum, entende? Olha como isso é sério e como isso pode gerar problemas futuros gigantescos. Então, na hora de escolher um
um coach ou uma pessoa para te ajudar a se desenvolver, é muito importante que você tenha claro quais são os seus princípios, valores e objetivos, de alguma forma. Os objetivos nem tanto. Nem tanto porque, Valores, às vezes... né? Os valores, sim. Porque o objetivo você vai definir depois. Mas os valores são importantes. Ouve. Acho que foi uma das... Desculpa, só para terminar. Ouve o que a pessoa diz e ouve o que ela fala nas entrelinhas. Isso as pessoas não costumam reparar. Por exemplo, você pega esse período agora que estão maiando os coaches e falando um monte deles. Mas se você ouvir, tem uns que não faz sentido nenhum mesmo. E está tudo bem. Mas as pessoas vão na manada, no efeito manada, porque essa pessoa fala muito bem. Essas pessoas falam muito bem. Sim. Entendeu? Mas elas não estão escutando o que essa pessoa está falando. Peraí, gente, dá uma pausinha, vê o mesmo vídeo algumas vezes e analisa se faz sentido. Se fizer sentido para a tua vida, tá lindo. É sua vida. É sua vida. Agora, se não fizer, peraí, não é porque ele está falando que é uma verdade absoluta. Né? Você passou por um processo de coaching? O que você descobriu? Divide com a gente. Você que não fez, faria? Se sim, por quê? Se não, por quê? Para mim foi uma das melhores... Foi uma virada de chave passar por um processo Perfeito. Com um coach. Mas o meu critério foi esse. O que esse cara fez na vida dele? Resultado. De verdade. Assim, e não o que ele estudou e está ensinando, mas o que ele... Porque você falou sobre princípios e valores, o que, para mim, é o que eu... É o meu fator de escolha para qualquer profissional. Né? Tem que seguir essa sequência para mim. A pessoa aprende, ela estuda, ela pratica, e o que ela aprendeu daqui? Então, só ter estudado, colhido um monte de informações e não ter colocado na própria vida... Não faz sentido nenhum. Para mim, para mim. Né? Podem escolher de qualquer forma, mas para mim a pessoa precisa ter experiência, sabe? Tem que ter rodagem, sabe? Tem que ter alguns anos de estrada, uma maturidade nesse processo. Mas a pessoa mudou minha vida. Eu pensei que eu era um massoterapeuta na época. Ele me convenceu que, poxa, mas você pode locar salas, você pode dar cursos de meditação, né, ou facilitar encontros de meditação. Abriu a mente, né? Você pode formar terapeutas, você pode ensinar. Na época eu devia ter 5, 6 anos como profissional. A gente falou, para os teus professores você está muito distante, mas para quem acabou de se formar, né, está muito à frente. Sabe, a pessoa, ela me deu clareza. Eu lembro que um dos motivos pelos quais eu entendi que aquele profissional era muito bom é que ele tinha falido algumas vezes. Show. Sabe? Ele teve uma empresa, faliu, recuperou, e essa recuperação ele voou, ele sabia... Como passar pelos processos de dores. Então, seja pro ramo, pro trabalho, para esporte, para mim, o crivo é esse. Você sabe de forma empírica que você está falando, porque se você olha com outros olhos, ouve com outros ouvidos, sem paixões, você vai ver se existe coerência ou não. Né? Porque falar, de fato, é fácil. E as pessoas, elas não vão confirmar. Por exemplo, Nossa, é verdade. Quando uma pessoa que tem uma influência muito grande fala algo, normalmente as pessoas acreditam naquilo como uma verdade absoluta e ela não vai atrás para ver se faz sentido ou não. Gente, questione até o que a gente está falando aqui. Entendeu? Vai procurar. Por favor. Entendeu? Questione. Vai entender melhor. Não acredita em tudo 100% no que uma pessoa diz na internet, por exemplo. Não só não sabemos de tudo, como ninguém sabe. Não, como ninguém sabe, Ninguém exatamente. sabe. Eu acho que o benefício da dúvida cabe a qualquer circunstância. A hora que a gente ouve sem critério e sem querer a discordância, automaticamente a gente vira um idiota. Certo? Então, tipo assim, qual que é... Você analisando aquilo, faz sentido? O que você faria? Sabe? Umas situações desse tipo. E quando você faz esse questionamento, você para de ouvir umas merda que
Não faz sentido nenhum. Porque a gente olhando mesmo, são poucas coisas completamente novas. Não. Né? Completamente novas. A gente tem aqui uma experiência e descobriu algo aqui, né? Ou ali, mas a grande maioria As você necessidades sabe. são parecidas ainda, né? Coerência, por exemplo. Por exemplo, coerência. Aquilo faz sentido, né? Uhum. Então, dá para a gente somar. Né? Eu acho que é sobre isso. Isso aqui é sobre isso. Não somos professores. Somos pessoas que... Batendo papo, trocando ideia. Somando experiências. Falando dos nossos erros. Com a gente e com todo. vocês. Perfeito. Né? Com vocês. Tem que ser uma troca, né? Porque no final... Aliás, no princípio, no meio e no final, o preço da pressa. É isso que a gente está tentando desvendar. O preço da pressa é um baita prejuízo. Nossa. Né? Sempre. Eu acho que é isso. Também acho. Foi mais um episódio sensacional. E fecha aí. Você abriu, você é a pessoa. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, esse bate-papo foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou e achou que é interessante, compartilhe com as pessoas que você gosta, curte o nosso vídeo, vai seguir a nossa página, a gente também está no Instagram, está no TikTok, e vai ser sempre um prazer ter vocês aqui acompanhando o nosso conteúdo e participando junto com a gente. Forte abraço. Sensacional.